Bem-vindos ao nosso quiz sobre a história de Noé. Preparem-se para testar seus conhecimentos sobre esse personagem bíblico fascinante. Temos 20 perguntas para vocês, então vamos começar. 1. Qual era o nome do homem que construiu a arca? A. Moisés. B. Noé. C. Abraão. D. Davi. Tempo. Resposta correta. B. Noé. O homem que construiu a arca era chamado Noé. Essa história é encontrada em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Pergunta 2. Por que Deus decidiu enviar o dilúvio? A. Porque Noé desobedeceu a Deus. B. Porque a humanidade era extremamente perversa. C. Porque Deus queria testar a fé de Noé. D. Porque Deus estava zangado com a terra. Tempo. Resposta correta. B. Porque a humanidade era extremamente perversa. Deus decidiu enviar o dilúvio porque a maldade e a perversidade dos seres humanos haviam se espalhado pela terra. Essa informação é encontrada em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7. Pergunta 3. Quantos dias e noites choveu durante o dilúvio? A. 10 dias e 10 noites. B. 20 dias e 20 noites. C. 30 dias e 30 noites. D. 40 dias e 40 noites. Tempo. Resposta correta. D. 40 dias e 40 noites. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, de acordo com Gênesis capítulo 7, versículo 12. Pergunta 4. Quem foi salvo juntamente com Noé na arca? A. Apenas Noé. B. Noé e sua esposa. C. Noé, sua esposa e seus filhos. D. Noé, sua esposa, seus filhos e um par de cada espécie de animal. Tempo. Resposta correta. D. Noé, sua esposa e seus filhos. Além de Noé, sua esposa e seus filhos também foram salvos na arca. Um par de cada espécie de animal. Gênesis capítulo 7, versículo 13. Pergunta 5. Quantos andares tinha a arca? A. 1 andar. B. 2 andares. C. 3 andares. D. 4 andares. Tempo. Resposta correta. C. 3 andares. A arca tinha 3 andares, como mencionado em Gênesis capítulo 6, versículo 16. Pergunta 6. Qual foi o sinal que Deus deu a Noé após o dilúvio? A. Um arco-íris. B. Uma nuvem escura. C. Uma estrela brilhante. D. Um trovão. Tempo. Resposta correta. A. Um arco-íris. Deus deu a Noé o sinal de um arco-íris como um lembrete de que ele nunca mais destruiria toda a vida na terra com um dilúvio. Essa informação é encontrada em Gênesis capítulo 9, versículo 13 e 16. Pergunta 7. O que Noé plantou depois de sair da arca? A. Vinhas. B. Oliveiras. C. Trigo. D. Bananeiras. Tempo. Resposta correta. A. Vinhas.
Após sair da arca, Noé plantou vinhas, como mencionado em Gênesis capítulo 9 versículo 20. Pergunta 8. Quais são os nomes dos filhos de Noé? A. Caim, Abel e Sete. B. Sem, Cã e Jafé. C. Abraão, Isaque e Jacó. D. Moisés, Arão e Josué. Tempo. Resposta correta. B. Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé, conforme mencionado em Gênesis capítulo 9 versículo 18. Pergunta 9. Quantos anos Noé tinha quando o dilúvio ocorreu? A. 100 anos. B. 500 anos. C. 600 anos. D. 1000 anos. Tempo. Resposta correta. C. 600 anos. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio ocorreu, de acordo com Gênesis capítulo 7 versículo 6. Pergunta 10. Que tipo de madeira foi usada na construção da arca? A. Carvalho. B. Pinho. C. Cipreste. D. Cedro. Tempo. Resposta correta. C. Cipreste. A arca foi construída com madeira de cipreste, como mencionado em Gênesis capítulo 6 versículo 14. Pergunta 11. Qual foi a primeira ave que Noé soltou da arca em busca de terra seca? A. Pomba. B. Corvo. C. Andorinha. D. Falcão. Tempo. Resposta correta. B. Corvo. A primeira ave que Noé soltou da arca foi um corvo, conforme mencionado em Gênesis capítulo 8 versículo 7. Pergunta 12. Quantos dias depois do dilúvio começar Noé soltou uma pomba pela primeira vez? A. 7 dias. B. 14 dias. C. 21 dias. D. 40 dias. Tempo. Resposta correta. D. 40 dias. Noé soltou uma pomba pela primeira vez 40 dias depois do dilúvio começar, como mencionado em Gênesis capítulo 8 versículo 6. Pergunta 13. O que a pomba trouxe de volta para Noé na primeira vez que foi solta? A. Uma folha de oliveira. B. Um ramo de cipreste. C. Nada. D. Um pedaço de pão. Tempo. Resposta correta. A. Uma folha de oliveira. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico, e soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Gênesis capítulo 8 versículo 11. Pergunta 14. Quantas pessoas foram salvas na arca? A. 8 pessoas. B. 10 pessoas. C. 12 pessoas. D. 15 pessoas. Tempo. Resposta correta. A. 8 pessoas. Um total de 8 pessoas foram salvas na arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus 3 filhos.
Essa informação é encontrada em Gênesis capítulo 7, versículo 13. Pergunta 15. Quanto tempo Noé e sua família ficaram na arca? A. 40 dias. B. 150 dias. C. 1 ano. D. 2 anos. Tempo. Resposta correta. B. 150 dias. Noé e sua família ficaram na arca por 150 dias, como mencionado em Gênesis capítulo 8, versículo 3. Pergunta 16. O que Noé fez depois de sair da arca? A. Construiu uma cidade. B. Construiu um templo. C. Construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. D. Viajou para outras terras. Tempo. Resposta correta. C. Construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Após sair da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, como mencionado em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Pergunta 17. Qual foi a idade máxima de vida estabelecida por Deus após o dilúvio? A. 100 anos. B. 500 anos. C. 120 anos. D. 1000 anos. Tempo. Resposta correta. C. 120 anos. Após o dilúvio, Deus estabeleceu que a idade máxima de vida dos seres humanos seria de 120 anos, como mencionado em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Pergunta 18. Quais foram os 3 filhos de Noé? A. Abel, Caim e Sete. B. Abraão, Isaque e Jacó. C. Sem, Cã e Jafé. D. Moisés, Arão e Josué. Tempo. Resposta correta. C. Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé, conforme mencionado em Gênesis capítulo 6, versículo 10. Pergunta 19. Quantos animais Noé colocou na arca? A. 100 animais. B. Um casal de cada espécie. C. 10 casais de animais. D. Todos os animais da terra. Tempo. Resposta correta. B. Um casal de cada espécie. Noé colocou um casal de cada espécie de animais na arca, conforme instruído por Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 19 e 20. Pergunta 20. Qual foi a idade de Noé quando morreu? A. 500 anos. B. 700 anos. C. 900 anos. D. 950 anos. Tempo. Resposta correta. D. 950 anos. Noé viveu por 950 anos, em seguida, morreu, de acordo com Gênesis capítulo 9, versículo 29. Parabéns por completar o quiz sobre Noé. Espero que você tenha aproveitado e testado seus conhecimentos sobre essa emocionante história bíblica. Não esqueça de deixar aqui nos comentários quantas cada um de vocês acertou. Se você acertou a maioria das perguntas, parabéns! Isso demonstra seu domínio do assunto. Caso tenha cometido alguns erros, não se preocupe, pois esse quiz foi projetado para desafiar até mesmo os mais conhecedores. Se gostou do quiz, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar.
Obrigado por participar e até a próxima aventura de conhecimento.